Bem, pessoal, hoje estamos iniciando aí o processo saúde-doença dentro da saúde mental, tá? Quero falar para vocês que agora nós estamos iniciando a unidade 2, onde a gente vai adentrar aí na parte assistencial, tá? E daí, pessoal, dentro desses determinantes, que são os fatores influenciadores, nós temos que ver a questão de que nós temos, nós vamos ver os processos, os fatores separadamente, tá? Só que esses fatores, eles são interligados, eles não se separam, tá? É como assim, se um fosse a consequência do outro, ok? Então, nós temos aqui os fatores influenciadores, tá? Os fatores físicos ou biológicos, os fatores ambientais e os fatores psicológicos, tá? Que estão entrelaçados, quase que não sai, né? E que esses fatores não quer dizer que a pessoa obrigatoriamente venha a desenvolver um transtorno mental, mas eles são mais predispostos a desenvolver um transtorno mental, seja na infância, seja na adolescência, seja na idade adulto, idoso, tá? Isso não quer dizer que aquelas pessoas que não foram muito afetadas com esses fatores, não quer dizer que elas não venham a desenvolver, tá? É a questão da predisposição. Tem pessoas, né, que são mais predispostas a desenvolver o transtorno mental. Tem outras pessoas que conseguem suportar, né, determinados fatores desses, tá? E assim, essa questão de enfrentação, né, não sei nem se essa palavra existe, essa questão de enfrentar, né, vem de um suporte psicológico que a própria pessoa tende a criar dentro de si, tá? Que isso se chama a promoção e a prevenção da saúde mental. Né? Não sei se vocês já tiveram tempo de assistir a aula que eu mandei para vocês quinta-feira passada, que fala sobre a promoção da saúde e níveis de prevenção, tá? E assim, lá ele fala que nós temos, né, que nos promover a nossa saúde mental, tá? E nos prevenir contra determinadas situações. Inclusive lá, né, tem algumas dicas, tá? Só que essas dicas, pessoal, né, quem cria essas medidas de proteção e prevenção somos nós mesmos, com aquilo que nós nos sentimos confortáveis, né? Com aquilo que nós nos sentimos bem. Então, por exemplo, se eu estou super estressada, né? Já somatizei várias coisas e eu estou sentindo que eu não suporto mais, então eu vou utilizar as minhas medidas de refúgio, tá? As minhas maneiras de aliviar esse meu estresse. Que aí cada um tem as suas, né? E muitas vezes a gente até cria essas medidas de refúgio e assim não observa que é uma medida de refúgio, mas é aquele que nós nos sentimos bem, seja no ambiente, seja fazendo determinada coisa, determinada ação, né? Como por exemplo, quem mora fora ir para a casa da mãe, dos pais, né? Né? Às vezes uma caminhada, uma atividade física, escutar uma música, tá? E dormir, ir para um quarto escuro e pensar na vida, tá? Então, são maneiras que nós que temos que criar para nós mesmos, para que a gente alivie essas tensões do dia a dia e que a gente possa estar recomeçando, tá? Isso são práticas que nós podemos estar fazendo para que muitas vezes esses fatores influenciadores, eles não venham
a nos atingir de tal forma que a gente fique à mercê de desenvolver um transtorno mental. Quantas e quantas vezes, né, a gente não escuta aí, fulano era bom e agora tá doente, tá com doente da mente, né, tem vários nomes, tá doido, enlouqueceu, tá com transtorno mental, né, e daí muitos ficam pensando, mas era bom, o que foi que aconteceu, né? Não é o acontecimento em si, é aquilo que essa pessoa vem somatizando, né? E não busca refúgios, não sabe buscar os refúgios, não compreende essa necessidade da sua mente, tá? E muitas vezes uma simples coisa ele teve um surto e o seu psicológico, a sua psique, né, juntamente aí com a questão fisiológica dos neurotransmissores, a diminuição desses neurotransmissores, não conseguiu com que essa pessoa revertesse a situação, tá? E daí, realmente, ela desenvolveu um transtorno mental. Muitas vezes, esses fatores, né, que a gente chama fatores precipitantes, ou fatores predisponentes, tá? Isso nós vamos ver bastante quando a gente entrar aí na assistência, na anamnese, tá? Pode ser uma coisa boba, certo? Mas que boba para quem está fora, mas aquilo foi significativo para quem sofreu, tá? Então, um exemplo, né? Não que isso seja bobo, mas a morte de um cachorro, né? Um cachorro uma pessoa da família, né? Para quem cria, sabe esse sentimento que é desenvolvido, né? E aí a pessoa já vem somatizando muitos problemas, né? Já está, né, Luísa? Então, Luísa, né? Já sei que tem cachorro aí. O Wellington também. Aqui agora tem 2 também, viu? Pequenininhos. Tá? Então, a pessoa vem somatizando, né, esses problemas, tá? E de repente algo acontece, né? O cachorro adoece, né? Infelizmente, né, morreu. Então, aquilo muitas vezes, para quem já vem somatizando, não buscou refúgios, né? Foi o pico, o fator predisponente ou o fator precipitante para a pessoa desenvolver um transtorno mental, né? Então, é por isso que a gente orienta muito a questão da terapia para essas pessoas que vêm sofrendo e não conseguem, vêm sofrendo a somatização e não conseguem sozinha buscar esses refúgios, tá? Então, terapia hoje, né, na correria que nós vivemos, não é luxo, tá? Para muitas pessoas é necessidade, certo? Então, nós, enfermeiros, né, vocês, futuros enfermeiros, que vão ter contato com muitas pessoas, né, agora até nos estágios de vocês, porque daqui para frente é só estágio, né, são muitos estágios, então vocês já podem ir vendo essa questão do psicológico, né, do seu paciente, tá? E daí encaminhá-lo para os profissionais necessários, tá? Lembre que nós não só cuidamos do corpo, nós cuidamos da mente também, certo, pessoal? Então, nós temos que cuidar e orientar o nosso paciente com relação a esses fatores precipitantes ou predisponentes que podem ser eles os causadores, né, da crise, mas que essa questão mental, ela já vem sofrendo psiquicamente há alguns tempos, tá certo? Por isso que a gente trabalha com a cronologia dos fenômenos. Quando a gente entrar em anamnese, nós vamos explicar para vocês aí essa cronologia dos fenômenos, que é a vida, a história do paciente, para que a gente entenda o porquê que quando ele sofreu isso, ele desenvolveu o transtorno mental, tá? Então, vamos lá. Os fatores físicos ou biológicos, tá? São fatores orgânicos, muitas vezes podemos achar difícil de entender como sintomas tão emocionais
como sentir-se culpado ou ter pensamentos repetidos de morte ou ouvir vozes, mas elas existem. O envelhecimento, o abuso de álcool ou outras substâncias são exemplos comuns, tá? Dentro dos fatores físicos ou biológicos, nós temos algumas doenças que elas são ocasionadas pela própria mente, né? Como, por exemplo, a psoríase, tá? A psoríase são problemas de pele, tá? Onde causam vermelhidão, prurido, ressecamento, e eles são causados, né? As crises de psoríase, elas são ocasionadas pela questão psicológica, pela ansiedade, pelo estresse, tá? Por isso que, dentro do tratamento da psoríase, indica-se a terapia, né? O psicólogo, tá? Para que essa pessoa consiga sair da crise. Ah, Jaqueline, tu tem, é? Pois pronto, Jaqueline sabe muito bem aí do que eu estou falando, tá? Então, as crises, né, da psoríase são controle da mente, tá? Então, do psicológico. Exatamente, é uma doença crônica. Ah, Jaqueline, tá? Meu esposo também tem, mas ele foi ocasionado também pelo estresse do trabalho, tá? Então, assim, é um problema da mente, aliás, é um problema físico, né? Que é visível na pele de quem tem, ocasionado as crises aí pela questão psicológica, tá? Então, veja que a mente, ela vai estar ligada aí ao nosso corpo, né? Nós já sabemos disso quando a gente também escuta aí a mente sã, corpo sã, tá? Quantas vezes nós não observamos dentro dos postos de saúde muitos problemas de pele, né? Manchas esbranquiçadas, que aí se faz o teste para hanseníase, não faz o teste dermatológico para ver se são aqueles famosos panos brancos, né, popularmente chamados, não são, tá? E daí encaminha-se a pessoa para o terapeuta e de repente essa mancha some, tá? Então é a mente que está passando por um processo psíquico, tá? Que muitas vezes a pessoa não está conseguindo enxergar isso, e daí o corpo ele vai falar, tá? E aí nós acabamos escutando o corpo e vamos ver que é da mente. Quantas e quantas vezes nós não vemos, né, os pacientes chegarem no posto de saúde e dizer, o médico passou para mim esse remédio controlado, eu não estou doida, eu estou só com uma dor na coluna, tá? É ocasionado pelo fator estressante, tá? E muitas vezes as pessoas, sendo medicadas dessa forma, elas não compreendem, elas não aceitam, tá? Que estão passando por um processo psíquico. Então, isso tem que ser explicado, que ele realmente, essa pessoa tem que fazer uso dessa medicação para que ela não venha a piorar esta dor na coluna, como ela mesma fala. Tá certo? Então, esses fatores físicos ou biológicos, eles estão interligados aí, muitas vezes, à questão da mente. Muitas das doenças, não, algumas das doenças físicas, tá? São provocadas aí, são ocasionadas aí pela mente, ok? Outro fator físico ou biológico, nós temos aí a questão genética ou hereditária, tá? Ó, pessoal, cientificamente, não existe uma comprovação 100% ainda, isso ainda está em estudo, mas vocês já vão encontrar literaturas mais recentes que falam nessa questão genética, tá? De quem tem parentes de primeiro grau com transtornos mentais, eles são mais predispostos a desenvolverem transtornos mentais, seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta,
tá? Então, geneticamente, não há nada comprovado cientificamente, certo? Que se o pai ou a mãe tem transtorno mental, o filho vai ter um gene para desenvolver o transtorno mental. Cientificamente ainda não está 100% comprovado. Alguns falam em tendência da pessoa nascer com esse gene, tá? Ser hereditário, mas cientificamente não está 100% comprovado, certo? Está em estudo. Só que nós temos a questão da predisposição, tá? Aquelas pessoas que têm o pai ou a mãe, principalmente a mãe, tá? Com transtorno mental, ela tem uma predisposição maior a desenvolver o transtorno mental, certo? Aí veja bem, ela tem uma predisposição. Isso não quer dizer que obrigatoriamente ela vai desenvolver o transtorno mental, certo? Então, fatores genéticos em psiquiatria, estamos falando de tendências, predisposições que o indivíduo possui de desenvolver determinados desequilíbrios químicos no organismo que possam levá-los a apresentar determinados transtornos mentais. Dessa forma, a constituição genética precisa ser vista como uma facilidade orgânica para desenvolver um determinado transtorno mental. Mas não há garantias de que ao longo da vida do sujeito tal fato ocorrerá, visto que dependerá de outros fatores que tal tendência de fato se manifeste, né? É aquilo que eu falei para vocês no início. Esses fatores, mesmo a gente estudando separadamente, mas eles se entrelaçam. É uma sequência, tá? É uma consequência, aliás, ok? Então, a questão genética não está 100% comprovada, mas aquela pessoa, ela é mais predisposta a desenvolver o transtorno mental do que aquela que não tem parentes de primeiro grau, tá? Outra coisa aqui, pessoal, dentro dos fatores físicos ou biológicos, nós temos os fatores pré-natais, que eles também são fatores influenciadores na questão do surgimento, né, de doenças mentais, né? Vamos imaginar. A mulher, ela já sofre, né, essa questão psicológica devido a essas alterações mentais que elas sofrem mensalmente, né? Algumas apresentam isso com mais facilidade, né, a famosa TPM, outras passam por esse processo aí e não há nenhum relato, né, nem de sofrimento, nem de alteração de humor, nem de dores, não há nenhum relato, tá? Só que no período gestacional, né, quem aqui já foi mãe, quem já foi mãe não, né? Quem aqui é mãe sabe, né, que no período gestacional o humor ele tende a se alterar, tá? Tem dias que nós estamos alegres demais, tem dia que nós estamos tristes, chorosas. Então, no período gestacional também vai ocorrer aquela instabilidade emocional, tá? Quando a gente for ver conceitos básicos, nós vamos ver que a instabilidade emocional, ela ocorre na mudança de humor, tá? Na mudança brusca de humor, onde muitas vezes a gente está, né, alegre e de repente nós estamos chorosos, tá? Nós estamos querendo nos isolar, carentes, tá? Isso é instabilidade emocional. E isso vai ocorrer na gestante durante aí o período, né, que nós iremos realizar a consulta de pré-natal, tá? Puxando para a consulta de pré-natal, eu chamo vocês a atenção que durante a consulta de pré-natal que nós enfermeiros realizamos lá com as nossas gestantes, nós temos que observar não só a questão física, tá? Não só a questão dos exames, das medicações, do desenvolvimento do bebê. Logicamente que nós iremos fazer isso faz parte. Mas nós precisamos ter uma atenção com relação
a mente dessa gestante, ao que ela está passando, tá? Aos anseios, aos medos, às angústias, tá? Principalmente se é uma mãe solteira, se é uma mãe adolescente, se é uma mãe que já tem uma escada de filhos, se é uma mãe que já tenha relatado problemas financeiros, tá? Então, tudo isso, né, são fatores externos que tendem a agravar aí, tá? Essa questão da instabilidade emocional, certo? E isso tem que ser trabalhado, essa questão emocional, por todo o processo gestacional. Muitas vezes isso fica reduzido ao primeiro trimestre e ao final do último trimestre, né? Quando a mulher já está aí para ganhar, né, no período, né, de parto, pré-parto, tá? Então, assim, durante todo o processo, nós temos que ter esse olhar, tá, para essa questão mental da nossa gestante. O que é que ela está passando, né? Questionar sobre os seus medos, questionar sobre a situação, se esse bebê ele foi desejado, se ele não foi, a questão do pai, né? Muitas vezes o pai não acompanha a consulta pré-natal, questionar o porquê disso, né? Que nós orientamos que o casal vá para a consulta, não só a mulher, tá? Não só a gestante. Então, nós temos que ver toda essa situação, né? O olhar holístico aí, o olhar do todo, né? Para que a gente possa compreender todo esse processo mental que essa gestante está passando, tá? E isso nós já estamos trabalhando essa gestante para que não venha a desenvolver um transtorno puerperal, tá? Dentro do transtorno puerperal, nós temos a famosa aí depressão pós-parto. Tá? Então, nós já vamos prevenir para que essa gestante não venha a desenvolver uma depressão pós-parto, ok? E caso a gente observe que essa gestante apresenta, né, esse sofrimento, encaminhar para um profissional, né, para um psicólogo, para um terapeuta, para que ela também seja acompanhada por esse profissional, ok? Então, os fatores, né, as condições de gestação, dentre eles os fatores emocionais, econômicos e sociais, o consumo de álcool, drogas, cigarro e de alguns tipos de medicação, podem prejudicar a formação do bebê, gerando problemas futuros que poderão comprometer sua capacidade adaptativa no crescimento e desenvolvimento, podendo facilitar o surgimento da doença mental. Certo, Jaqueline. E daí, dentro, né, da depressão pós-parto, que na realidade nós chamamos transtornos puerperais, tá? Ela se subdivide, os transtornos puerperais, em três tipos de transtornos, tá? Que é o puerpério blues, a depressão pós-parto e a psicose puerperal, tá? Ela pode perdurar, né, até 1 ano de idade da criança, só que os períodos mais críticos, né, que isso vai depender de cada classificação, elas geralmente duram na segunda semana à quinta semana, né, pós-parto, tá? São os períodos de maior crise. Depois, essa puérpera pode apresentar, né, a depressão pós-parto até 1 ano, e caso ela não melhore, aí já vai ser considerado depressão, sai o pós-parto, tá? Que aí é como a consequência foi a depressão pós-parto. Hoje, ela já tem um diagnóstico de depressão, tá? Mas os períodos mais críticos e que podem surgir é da segunda semana depois do parto até a quinta semana depois do parto, certo? Tá certo, Luiz. Tranquilo, Eduardo. Essa internet tá demais. Ontem eu dando aula, de repente acabou. Então, também dentro dos fatores físicos ou biológicos, nós temos aí os perinatais,
tá? Perinatal é tudo aquilo que acontece durante o nascimento do bebê. Em algumas situações, o bebê pode sofrer danos neurológicos devido a traumatismos ou falta de oxigenação do tecido cerebral, que é a me ajudem aí. Falta de oxigenação no cérebro. Vale, Jesus, esqueci o nome. Esqueci, daqui a pouco eu me lembro. Nesses casos, dependendo da gravidade desses danos, a criança poderá desenvolver problemas neurológicos, como a epilepsia ou diversos tipos de atraso de desenvolvimento, que podem formar a base para futuros transtornos psiquiátricos, tá? Só abrindo um parênteses aqui para vocês, pessoal, epilepsia não é considerado transtorno mental. Epilepsia é considerado um transtorno ou um problema neurológico, tá? Isso nós vamos ver em psicofarmacologia, tá? Essa questão da epilepsia, onde muitas vezes o paciente com epilepsia vai ao CAPS, tá? Porque toma medicação controlada. Então, a estratégia de saúde que não trabalha com matriciamento, ela acaba não atendendo o paciente com epilepsia, porque ele toma medicação controlada, então ele vai para o CAPS, tá? Mas a epilepsia é um problema neurológico, ok? Então, pessoal, nessa questão do perinatal, tá? Nós falamos também, nós enfermeiros, com relação à consulta puerperal, tá? Na consulta puerperal, onde nós acompanhamos o crescimento e o desenvolvimento dessa criança, desde quando nasceu, né, até algumas literaturas, né, e alguns regimentos, né, recomendam que a gente acompanhe até os 5 anos, 7 anos, e hoje até os 10 anos. Tá? Isso vai depender aí da estratégia, mas hoje o Ministério da Saúde diz que nós temos que acompanhar essa criança até os 10 anos, certo? Então, dentro da puericultura, que é a consulta com criança, nós temos que ver a questão, que nos atentarmos para a questão dos reflexos, tá? Para que a gente possa ver se essa criança tem algum transtorno, tem alguma déficit de atraso com relação a esses reflexos, e a gente possa encaminhar essa criança para especialistas, tá? A gente orienta a mãe e encaminha essa criança para especialistas, caso a gente veja um atraso aí no desenvolvimento dessa criança através dos reflexos, tá? Que nós fazemos aí em puericultura, na consulta de puericultura. Vocês vão aprender esses reflexos, né, do sugar, do pegar, quando vocês pagarem aí saúde da criança, entendeu? Então, nós, dentro da nossa consulta de puericultura, nós temos que observar essa questão se a criança apresenta algum atraso de desenvolvimento, tá? E daí encaminhar o mais rápido possível essa criança a um especialista, tá? Outra complicação aí, que a criança pode vir a desenvolver o transtorno mental, me lembrei do nome, é a hipóxia cerebral, tá? São crianças que, durante o período do parto, né? No período do parto, elas sofreram hipóxia cerebral, que é a falta de oxigenação aí no tecido cerebral, que elas vão ter como consequência transtornos, tá? Além de problemas físicos, ok? Mas elas irão, dependendo da gravidade da hipóxia, elas irão apresentar deficiência de desenvolvimento, atraso de desenvolvimento, ok? E daí, pessoal, nós entramos nos fatores ambientais. Os fatores ambientais, eles exercem firme e constante influência sobre nossas atitudes e nossas escolhas diárias, tanto externa quanto internamente. Isto é, como nos sentimos e enxergamos a nós mesmos, as reações a cada estímulo ambiental se darão de acordo com a estrutura psíquica de cada pessoa. E essa estrutura psíquica estará intimamente ligada às experiências que a pessoa teve durante a vida. Assim se estabelece uma relação circular entre todos os fatores geradores de transtorno mental,
onde um ocasiona o outro, tá? Então, veja, pessoal, essa questão ambiental, ela está relacionada tanto às questões sociais, quanto às questões culturais, quanto às questões financeira-econômica, tá? Então, veja que o fator ambiental, ele está ligado aos fatores físicos ou biológicos, onde nós falamos que os fatores estressantes, tá? Que é do ambiente, que são fatores externos, tá? Muitas vezes traz problemas físicos ou biológicos, tá? Como a psoríase aí, né? A questão, né? Trazendo aí a questão de Jaqueline, a pandemia, né? Então, todas essas incertezas, né, que nós temos, nós estamos passando aí há mais de um ano, tá? Traz esses problemas mentais, né? A questão da insegurança, a insegurança econômica, a insegurança com relação aos nossos planos, tá? A insegurança se eu vou pegar ou não, a insegurança, né? Quando é que eu vou tomar a vacina, tá? Então, tudo isso mexe, né, com o nosso psicológico, nos traz incertezas e pode refletir aí em doenças para o nosso corpo. Então, veja que essa questão ambiental, tá? Ela está ligada à questão físico-biológica, como nós já falamos, né? Aí, pessoal, vocês imaginem uma criança que nasce num ambiente onde a mãe ou o pai tem problemas mentais. E ela cresce acompanhando todas as crises da mãe, tá? Essa instabilidade, esse medo que os demais, né, as demais pessoas, os cuidadores, sentem e muitas vezes expressam, tá? Essa falta de ânimo com que o paciente melhore. Então, a criança, ela está crescendo naquele meio. Então, ela é uma criança mais predisposta a desenvolver transtorno mental. Por quê? Porque ela já está naquele meio. Ela já está apresentando os medos, as angústias, desde quando ela começou a entender a existência, tá? Desde quando ela saiu do id e ela entrou no ego, tá? Que são as fases da personalidade de Freud, que ela começou a entender o seu ambiente, que ela presencia as crises de transtorno mental da mãe, tá? Então, é um ambiente não salutar. A mesma coisa acontece, né, com aquela criança que nasce num ambiente desestruturado, onde algumas vezes ela presencia o pai alcoólatra, tá? O pai batendo na mãe, o pai batendo nelas, né? Ou vice-versa, a mãe alcoólatra, aquela desestrutura familiar, tá? Então, essa criança, ela já vem somatizando problemas desde quando ela era criança, hoje na adolescência e na vida adulta, tá? Isso, pessoal, não quer dizer que aquela pessoa que nasce numa família desestruturada ou tem pai ou mãe com transtorno mental, que ela obrigatoriamente vai desenvolver o transtorno mental, não. Mas ela é mais predisposta a desenvolver o transtorno mental, porque desde criança ela já vem somatizando esses problemas, tá? Também pode acontecer o inverso, tá? Aquela criança que é super protegida, certo? Onde muitas vezes, que isso existe muito, né? Os pais não colocam essas crianças na escola, vem um professor ensiná-las em casa, tá? Elas não têm convívio com outras crianças, tá? Elas são limitadas, tá? Os pais limitam que essas crianças convivam com outras pessoas, tá? Então, essa criança, ela também é uma criança predisposta a desenvolver um transtorno mental, ok? Por quê? Porque nós sabemos que a criança, ela tem que se socializar, tá? Ela tem que criar
é o seu mundo, ela tem que passar por as dificuldades. A gente não pode super proteger, tá? Ó, Luísa falando aí. Essa questão da superproteção. Todos nós somos seres relacionáveis, tá? Nós precisamos nos relacionar com outras pessoas, isso faz parte de nós, é uma necessidade nossa, tá? Então, quando eu estou construindo a minha personalidade, né, os meus pais me limitam a isso, então eu já cresço com muitos complexos, tá? Eu não tenho a questão da defesa contra os micro-organismos, porque eu sempre fui muito protegida, tá? Nunca engatinhei no chão, nunca tive contato com terra. Então, tudo isso é um processo doentio, essa questão da superproteção. E que nós devemos orientar os pais que isso não pode acontecer, tá? A criança, ela tem que passar por todos esses processos, tá? E falando em processos, pessoal, nós temos aí também o processo de perda, que entra aí nos fatores ambientais. Nós sabemos que todos nós, né, infelizmente, né, iremos morrer, tá? Então, todos os nossos parentes, isso infelizmente também vai acontecer. Apesar de nós não estarmos preparados para esse momento, apesar de nós não querermos, né, nunca que isso aconteça, mas infelizmente a gente tem noção de que isso um dia irá acontecer, tá? E nós precisamos passar por esse processo, vivenciando esse processo, tá? Então, aquela pessoa, ela tem, né, que passar por esse processo, que chorar, que sofrer, que gritar, né? E muitas vezes, né, elas são privadas porque a família dá medicação, né? Essa pessoa, ela fica tão dopada com essa medicação, né, que não consegue passar por esse processo, não consegue chorar, não consegue gritar, não consegue sofrer, tá? E isso, depois, ela vai passar por isso de uma maneira mais dolorosa. Por quê? Porque ela não conseguiu vivenciar aquele momento. Tá? Isso pode trazer revolta, isso pode trazer irritabilidade, agressividade dessa pessoa para com seus parentes, e isso é um fator precipitante ou predisponente para desenvolver o transtorno mental, tá? Então, nós temos que passar por esse processo, certo? Isso, vai já, Wellington, isso faz parte da nossa vida, tá? Da nossa existência. Pode falar, Wellington. Eu achei bem interessante, Clélia, quando tu estava falando sobre a questão dos reflexos e aquela identificação daqueles inúmeros testes que o enfermeiro, o médico também faz nos primeiros dias de vida da criança, porque nós tivemos uma situação bem polêmica aqui no Iguatu, bem recentemente, lá onde eu trabalho. Eu não sei se tu conhece o NAP. Tu conhece o NAP? Não. Aquele núcleo de apoio psicopedagógico ao estudante que tinha dentro das escolas para atender. Eu acredito que nas escolas do estado tem a sala de recursos. Não sei se tem o NAP montado. Mas aqui Tem no a sala Iguatu, de recursos. pronto, aqui no Iguatu não é mais NAP, aqui é centro, porque se transformou em centro de atendimento. Do núcleo passou a ser um centro de atendimento educacional especializado. E aí nós recebemos uma criança lá, ele tem 14 anos, um adolescente já, ele tem 14 anos e ele não conhecia nem as letras do alfabeto. Ou seja, quando chegou lá no centro, que o assistente social, ele recebeu a demanda e fez a entrevista social com a família, imediatamente ele fez com que a família acionasse o Ministério Público por conta da negligência e do descaso. E quando a promotora de justiça, a doutora Helga, ela começou a chamar os profissionais, ela iniciou lá pela estratégia de saúde da família, a começar pelo enfermeiro, né, e foi vendo todas as documentações da criança que tinha na saúde, na escola, porque ninguém percebeu que essa criança tem um atraso de desenvolvimento, ninguém percebeu que aquela criança, com certeza, ele tem deficiência intelectual, será laudado lá na frente com o F70,
E ninguém percebeu, e ele já tem 14 anos de idade, e as escolas estavam promovendo, por onde ele passou, só 2 escolas, porque se fosse uma criança que tivesse passado em muitas escolas, mas ele passou só em 2. Então, nem na escola ninguém percebeu, nem no serviço de saúde, muito menos, e a negligência só ia aumentando com o passar dos anos, dos tempos, né, dos anos. E aí, isso gerou uma repercussão muito grande, e a gente fica assim, a lição para que a gente realmente estude esses conteúdos e execute essas práticas. Porque quando acontece uma situação assim, as instituições jurídicas, elas vão cobrar, sim, do profissional. Isso. Vão sim, Wellington. E aí eu também abro, né, o parênteses com relação aos registros, tá, pessoal? Tudo que nós fazemos, lembre-se que tem que ser registrado, tá? Realmente, essa questão da assistência, né, isso aí foi uma falha, né, realmente da estratégia, que não conseguiu ver isso aí, e pessoal, muitas vezes, né, a gente, como estratégia, né, vem aquela questão, não buscou o serviço, né, mas aí nós temos o agente de saúde, tá, para trazer essa pessoa para o serviço, tá, então não há meios de uma desculpa dessa criança não ter sido vista na puericultura, tá? Com relação à escola, não há meios dessa criança não ter sido vista pela própria professora, apesar de que nas escolas, muitas vezes essas professoras, né, nós temos aí a questão delas relatarem que não são especialistas, né, nessa prática, mas nós temos que observar a criança que é atrasada da criança que não é, tá? Então, se a criança está atrasada, o porquê que essa criança está atrasada? E quando a gente entrar nos distúrbios infantis, né, nós vamos ver que a escola ela tem por obrigação, se ela não entende, se ela não tem um psicopedagogo presente, mas que ela, né, chame a família e leve a família para um serviço que esse serviço, né, no caso seria o CAPS infantil, que esse serviço acompanha essa criança, tá? Então, realmente isso aí foi uma negligência da estratégia, isso foi uma negligência das escolas, né, que realmente não perceberam isso, né? E isso é bastante complicado, viu, pessoal? Aí, Clélia, só foi percebido porque, assim, ele começou a apresentar, né, adoecimento psicológico. Como ele já tem 14 anos de idade, tem esse entendimento que ele estava em uma série com as crianças bem menores, que ele não estava acompanhando, não sabia fazer as atividades e tudo, e que ele já estava percebendo que ele tinha um problema. Aí, quando ele começou a querer deixar de frequentar a escola, aí foi quando percebeu que ele já estava ficando muito triste, já estava ficando depressivo. Aí foi quando os serviços perceberam a existência dessa criança. Pode uma coisa dessa. Exatamente. São muitas falhas, entendeu, pessoal? E daí a questão, né, da gente também estar orientando os pais com relação a tudo isso e muitas vezes amedrontar esses pais, tá? Quando a gente observa, né, que esses pais estão sendo negligentes, né, a gente realmente, né, dizer que vamos chamar o conselho tutelar, que vamos chamar outros órgãos assistenciais, porque essa criança é obrigação dos pais, tá? Obrigação dos pais acompanharem isso aí, né? E isso, a escola, né, tem que fazer esse papel, nós, como profissionais de saúde, temos que fazer esse papel, tá? E os serviços assistenciais, eles estão aí para isso, né? Isso aí eu vejo, né? O ano passado, né, eu tenho o meu filho pequeno, ele fazia o infantil 4, né? E devido, assim, eu não conseguia acompanhá-lo nas tarefas, né? Devido às minhas tarefas também, então eu decidi tirá-lo da escola, né? Porque, na verdade, ele só estava fazendo tarefas, né? Só tinha videoaulas, né? E daí, quando eu cheguei lá na escola,
que aí eu também pensei, né, na questão infantil 4, veio a mesma coisa no infantil 5, veio a mesma coisa no primeiro ano, né, e daí, quando eu cheguei lá e falei para a diretora que eu iria tirá-lo da escola, né, então ela me orientou a colocá-lo numa creche, porque o Conselho Tutelar poderia vir na minha casa, porque ele já tinha completado 5 anos, e é obrigação dos pais manter essa criança na escola, tá? Então, pessoal, é uma rede, certo? Onde todos nós somos responsáveis. Então, é inaceitável uma criança de 14 anos ter passado por todo esse processo e não ter sido vista, né? Então, esses profissionais realmente têm que fazer uma autoavaliação com relação a isso. E outra coisa, né, que acontece muito nas escolas, né, essa questão de estar passando a criança, porque a escola vê, né, que essa criança tem uma deficiência, tem um atraso, tá? Daí nós precisamos, pessoal, também trabalhar com laudos, tá? Essa criança tem uma deficiência, essa criança tem um atraso, pois a família que leve no profissional e traga um laudo para a escola, tá? Eu falo muito essa questão na escola, né, em que eu trabalho, né, a gente observa, já é um adolescente, né, eu trabalho com ensino médio, então a gente vê o atraso desse adolescente, né, a gente comenta, é orientado que passe esse adolescente, tá, mas e aí, cadê o laudo? Né, então é uma coisa que já vem com erro, né, como esse que o Wellington falou, desde a infância, tá? E essa criança não tem um laudo comprobatório que tem um transtorno mental, tá? E isso tem que ser visto, realmente, pela rede, tá? E veja que nós trabalhamos de forma intersetorial. Então, realmente, isso um caso a ser pensado, uma reflexão realmente dentro da rede, né? A falha que passou pela saúde, a falha que chegou na educação, está passando pela educação, né? E se o menino tivesse se isolado, apresentado os sintomas aí de uma depressão, né? De uma futura depressão aí, né? Até quando esse menino ia, né? Ser passado para frente, tá? Então, isso aí nós precisamos refletir, né? Diante da rede do município, né?